informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 23 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Na próxima semana, frio chega na região, mas sem geada. Agro tem melhor saldo comercial em 12 meses. Plantio do milho se encerrou em Mato Grosso do Sul com 5 semanas de atraso. Brasil pode comprar milho dos Estados Unidos e da Ucrânia. E derrubada ilegal rendeu multa de 36 mil a fazendeiro. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de muito sol em Dourados e região, sem previsão de chover nesta sexta-feira. Calor de 33 graus. E prepare os agasalhos para o início das manhãs da semana que vem. Embora os dias já estejam amanhecendo com temperaturas mais amenas, uma onda de frio que vai chegar ao Brasil na próxima semana já deve se refletir em Mato Grosso do Sul, segundo o Climatempo. Até esse fim de semana, a previsão de temperatura amena com friozinho à noite e durante as madrugadas. Porém, a massa de ar frio atingirá o sul do país já na segunda-feira. Só na terça que Mato Grosso do Sul deve sentir os impactos dessa onda gelada, quando os termômetros vão cair, podendo registrar mínima de 14 graus em Campo Grande. Como sempre, aqui no sul do estado, a situação é ainda mais intensa e a previsão indica que regiões podem marcar mínimas entre 10 e 12 graus. No entanto, não há nenhuma possibilidade de geadas em Mato Grosso do Sul. Se chegar o friozinho, será seco mesmo com sol e não deve durar quase nada. Na dúvida, já prepare o seu agasalho. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 295 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 285 no friboi e também no Brasil Global. Em Dourados do disponível, saca de milho a R$ 94 e a de soja a R$ 166, informou a GD Corretora.
Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura apreenderam mais de 32 defensivos agrícolas irregulares em uma operação no estado do Pará. A operação teve como alvo agrotóxicos importados ilegalmente e produzidos sem registro. 13 empresas foram investigadas durante a operação, que encontrou e apreendeu um total de 9.354 quilos e 53.756 litros de agrotóxicos ilegais. 2 das empresas em que foram encontrados agrotóxicos ilegais já estavam com suas atividades embargadas e os produtos estavam sendo fabricados sem registro do Ministério da Agricultura. Em uma delas foi descoberta a produção de agrotóxicos com matéria-prima contrabandeada. Os produtos falsificados e ilegais estavam sendo distribuídos em Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco, Tocantins e Pará. Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais de Bonito, policiais militares ambientais autuaram o fazendeiro por crime ambiental de extração de árvores de grande porte ilegalmente. O infrator, de 75 anos, derrubou em sua fazenda, localizada a 50 quilômetros da cidade, diversas árvores isoladas de várias espécies, dentro de uma área de 120 hectares medidos com GPS, para o aumento da área de pastagem sem autorização de órgão ambiental. A madeira não estava sendo explorada ainda. As atividades foram paralisadas. Ele também foi multado em R$ 36 mil pela infração ambiental. A Prefeitura de Dourados pediu ajuda ao governo federal para resolver a falta de acesso à água potável na reserva indígena. Em ofício encaminhado para a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, o município solicitou estudo para a implantação de rede de água para atender cerca de 15 mil índios que vivem nas aldeias Jaguapiru e Bororó e compõem a maior reserva do Brasil. Sem ter saneamento básico e com fornecimento de água limitado, quem mora nas aldeias não consegue ao menos manter cuidados básicos, como lavar as mãos. Situação que preocupa ainda mais diante da pandemia da Covid-19. O saldo comercial do agronegócio brasileiro de março, exportações menos importações, registrou superávit de 10 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado em 12 meses, enquanto o déficit dos demais produtos foi de 3 bilhões e 700 milhões. Com isso, o saldo da balança comercial total do Brasil foi positivo em 6 bilhões e 500 milhões de dólares no mês passado. A análise foi da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com base nos dados do Ministério da Economia. As exportações do agronegócio alcançaram 11 bilhões e 600 milhões de dólares em março, valor recorde para o mês e que representa uma alta de 28,6% em relação ao mesmo mês de 2020, enquanto o volume vendido atingiu 21 milhões e 800 mil toneladas. O principal produto da pauta exportadora foi a soja em grão,
e atingiu receita de 5 bilhões e 400 milhões de dólares, alta de 43% na comparação com março do ano passado. O resultado foi impulsionado pela demanda internacional, principalmente da China, o que ajudou a alavancar os preços mundiais da proteína e estimulou a exportação. A FamaSul divulgou seu boletim semanal seguindo o acompanhamento da safrinha e da comercialização do milho no estado. De acordo com o levantamento, o plantio de milho segunda safra encerrou com 3 semanas de atraso em relação à safra anterior. O plantio teve o período entre 29 de janeiro a 16 de abril, porém ocorreu com cerca de 5 semanas fora do período ideal, relatou a FamaSul. A publicação estima ainda que deverá haver um aumento de área plantada de aproximadamente 5,7%, passando para 2 milhões de hectares. A produtividade média estimada é de 75 sacas de milho por hectare, sendo considerado todos os fatores do clima que pode ocorrer na safra, gerando uma produção total de 9 milhões de toneladas. Segundo a FamaSul, quanto ao plantio do milho, 56% da área foi semeada na janela ideal de plantio. Por outro lado, os 44% restantes da área têm maior risco de enfrentar condições adversas, como estiagem e geada durante seu desenvolvimento. O prognóstico de chuva acumulada indica que em maio está previsto até 160 milímetros no mês e em junho até 100 milímetros acumulados. A chuva indicada é menor que a demanda hídrica exigida pela cultura do milho no desenvolvimento do seu ciclo, alertou a FamaSul. Enquanto isso, os produtores do estado já negociaram 33,8% da sua produção estimada de milho. Depois de confirmada a presença no norte do Peru da doença que tem atacado plantações de banana em diversos continentes nos últimos anos, foram emitidos alertas entre os funcionários da área agrícola desse país e do vizinho Equador. O Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru informou que esse mês foi detectada a cepa tropical Race 4, a TR4 do fungo Fusarium, em uma plantação de banana de meio hectare no departamento de Piura. Imediatamente, a emergência fitossanitária foi declarada, implicando em rígidas medidas de prevenção para evitar que a doença se propague para outras plantações de banana que cobrem 170 mil hectares no Peru. O novo cenário também ameaça outras nações da América Latina e do Caribe, com forte presença entre os maiores produtores e exportadores de banana do mundo. Os Estados Unidos e a Ucrânia poderão fornecer milho ao Brasil após o anúncio pelo governo de uma isenção de tarifa sobre as importações do cereal, disse a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. A entidade afirmou também ter solicitado ao governo a autorização para a compra de variedades de milho transgênico dos Estados Unidos não aprovados no Brasil, em caso de necessidade emergencial. Tal autorização seria apenas para importação de milho a ser usado na fabricação de ração. O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e presença em 24 estados e no Distrito Federal, conquistou a 7ª posição do país no ranking World's Best Bank 2021, elaborado pela revista Forbes, em parceria com a empresa de estatística Statista. No total, 500 bancos foram listados mundialmente na publicação. Edson Fernandes, de 31 anos, morreu queimado após tentar apagar fogo em uma fazenda localizada em Itacuru. O caso aconteceu anteontem, próximo à rodovia MS 295. A vítima tinha ido ajudar os funcionários da fazenda a conter o incêndio que se espalhou pela mata. Enquanto tentava apagar o fogo, Edson desapareceu no meio das chamas e da fumaça. Assustados, os funcionários do local acionaram a polícia, que quando chegou ao local,
encontrou a vítima já morta. Edson morava na aldeia de Porto Lindo, em Japorã. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Indígenas pedem prioridade na vacinação de seus povos, mesmo fora das áreas demarcadas. Debatedores pediram que indígenas que vivem em áreas urbanas também tenham prioridade na vacinação contra a Covid-19 em debate na Câmara dos Deputados em 19 de abril, dia em que se comemora o Dia do Índio. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. A coordenadora da frente, deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, que sugeriu o debate, disse que a situação dos povos indígenas na pandemia é crítica. Desde o início da pandemia, já foram contabilizados cerca de 52.494 casos confirmados e 1.039 indígenas mortos entre 163 povos afetados pela Covid-19, segundo os dados do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena. Joênia Wapchana lembrou que o Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal contra a Covid-19 exclui dos grupos prioritários os povos indígenas que vivem fora de suas aldeias, ou seja, em áreas urbanas e em áreas em processo de demarcação. Segundo o censo do IBGE de 2010, dos 896 mil indígenas que vivem no Brasil, 57% vivem em terras indígenas, mas 42% vivem fora de terras demarcadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou em 16 de março que o governo priorize também a vacinação de indígenas que moram em cidades e em territórios não homologados que sofram o que chamou de barreira de acesso ao SUS. O procurador da República, Gustavo Querni Alcântara, afirmou que a decisão do STF deveria ter sido mais clara, porque há dificuldade de acesso ao sistema de saúde por todos os indígenas. Segundo ele, os indígenas que vivem em áreas urbanas continuam não sendo vacinados de forma prioritária em âmbito nacional. Há um equívoco em você excluir esses grupos porque eles estão igualmente em situação de vulnerabilidade social. E esse critério de exclusão, ele também parte de um equívoco de vincular a identidade indígena, as suas condições, à territorialidade. Isso está vinculado, mas você tem que vincular para fins de ampliar direitos, não para restringir. Você não pode utilizar a territorialidade como um aspecto de redução da identidade. Se o indígena sai do seu território, muitas vezes com uma ligação que permanece tão ou mais forte com aquele território, isso não pode ser um critério de excluir. O procurador frisou que muitas vezes os indígenas saem de seus territórios justamente para ampliar a luta por direitos. Também é preciso reforçar a campanha de vacinação entre os indígenas, porque ele observou que a proliferação de fake news está prejudicando a vacinação. Douglas Rodrigues, do Projeto do Xingu, observou que a imensa maioria dos indígenas em áreas urbanas mantém relações estreitas com sua comunidade e deixá-los de fora do plano de vacinação é deixar uma porta aberta para a entrada do vírus nessas comunidades. Antônio Eduardo Cerqueira, do Conselho Indigenista Missionário, afirmou que a desarticulação do programa Mais Médicos retirou médicos das aldeias, precarizando ainda mais a saúde indígena. Ele acrescentou que a presença de invasores, como garimpeiros, sem que nada seja feito pelo governo, contribui para a contaminação dos povos indígenas. Para ele, a pandemia evidencia a vulnerabilidade das comunidades para enfrentá-la. Nessas aldeias não há água potável e a habitação são precárias. O atendimento aos doentes é insuficiente. Falta profissionais de saúde, equipamentos médicos e transporte. E muitas das comunidades passaram a ser assoladas pela fome. Ana Lúcia Pontes, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, apresentou dados compilados pela entidade mostrando que a mortalidade de indígenas por Covid é maior do que a de não indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.